O salão de conferências estava lotado até o último lugar, um mar de ternos caros e vestidos elegantes. Taças de champanhe tilintavam, um som alegre e borbulhante que celebrava o fecho de um negócio de 300 milhões de euros. No centro da sala, à cabeceira da longa mesa de mogno, estava sentada uma mulher numa cadeira de rodas. Era a CEO, Clara Lang, e as suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto tentava retribuir um sorriso que se sentia tenso no seu rosto. Um sócio embriagado, Reinhard Mohr, um homem cuja arrogância era tão intrusiva quanto o seu perfume caro, cambaleou na sua direção. Um sorriso zombeteiro distorceu as suas feições. "Levante-se quando falar comigo", balbuciou, alto o suficiente para metade da sala ouvir. A voz de Clara quebrou ao responder, uma súplica baixa e vulnerável. "Por favor, não me magoe. Não consigo andar." Por um instante, a sala ficou em silêncio. Depois, irrompeu em gargalhadas, trocistas, cruéis, como o estalar de vidro congelado. Num canto da sala, mal notado pela multidão cintilante, um homem de uniforme cinzento de zelador pousou à sua esfregona. Os seus olhos, que momentos antes pareciam cansados e desinteressados, ficaram frios como aço polido. "Chega", disse ele. A sua voz não era alta, mas cortou as gargalhadas como uma faca. Todas as cabeças se viraram para ele. Ninguém sabia quem ele realmente era. Jacob Tanner tinha 38 anos. Um pai solteiro, um ex-sargento de uma unidade de resgate. Agora apenas o zelador que limpava os pisos numa torre corporativa de vidro. Ninguém lhe dava uma segunda olhadela. Ele usava o mesmo uniforme cinzento todos os dias. Empurrava o mesmo carrinho de limpeza e esfregava os mesmos corredores de mármore onde executivos em fatos de 1.000 euros passavam apressadamente por ele sem sequer o notarem. Mas Jacob não se importava de ser invisível. Era uma espécie de escudo protetor. Ao redor do seu pescoço, escondida sob o tecido áspero da sua camisa, pendia uma velha e arranhada chapa de identificação. As palavras gravadas eram quase ilegíveis. "Honra antes da glória." Por vezes, quando o edifício ficava em silêncio à noite e os únicos ruídos eram o zumbido dos servidores e o ranger suave do seu carrinho, ele tocava no metal frio. Uma lembrança de quem ele tinha sido e um aviso para o que ele vivia agora. Em casa, as coisas eram diferentes. A sua filha, Elara, tinha 9 anos. Com olhos brilhantes e uma imaginação tão selvagem e indomável quanto o seu cabelo encaracolado. Ela acreditava que o seu pai podia consertar tudo. "Pai, podes consertar a corrente da minha bicicleta?" "Claro, querida." "Podes consertar a ventoinha de teto?" "Já está." "Podes consertar o mundo inteiro?" Jacob sorriu e afagou-lhe o cabelo. "Estou a trabalhar nisso, meu amor." Ela não sabia das medalhas guardadas numa velha caixa de madeira no seu armário, nada das condecorações, das vidas que ele tinha salvo em terras distantes e empoeiradas. Para ela, ele era apenas pai. O homem que fazia panquecas em forma de animais aos domingos e não perdia uma única reunião de pais e professores. Isso era suficiente para ele. Tinha de ser suficiente. Mas todas as noites, Jacob trabalhava no turno da noite na Torre Inovatec. A empresa de tecnologia estava a preparar algo grande, o anúncio de uma parceria estratégica que mudaria o setor. O edifício zumbia com energia, tensão e expectativa. E no centro de tudo estava Clara Lang. Ela tinha 33 anos, brilhante, afiada como um bisturi e a CEO mais jovem da história da empresa. Mas Clara tinha um segredo que a maioria das pessoas tentava ignorar, como se fosse uma nota de rodapé embaraçosa na sua biografia de outra forma impecável. Há 2 anos, um acidente de carro tinha-a confinado a uma cadeira de rodas. Agora, ela conduzia reuniões de conselho a partir daquela cadeira.
a sua voz firme e clara, mesmo que as suas mãos tremessem debaixo da mesa. Ela sorria perante os olhares de pena, ria-se dos sussurros pelas suas costas e trabalhava mais do que qualquer outra pessoa, apenas para provar que pertencia àquele lugar. Mas, tarde da noite, depois de todos terem ido embora, Jacob via-a por vezes sentada sozinha no seu escritório, a olhar para as luzes da cidade. Nesses momentos, a máscara de líder indomável caía, e ele via apenas uma jovem que carregava um fardo mais pesado do que o seu corpo paralisado. Ele nunca dizia nada. Apenas esvaziava silenciosamente o seu cesto de papéis, limpava o chão e saía. E depois havia Reinhard Mohr, 45 anos, grande acionista, o tipo de homem que acreditava que o dinheiro o tornava intocável e lhe dava o direito de julgar os outros. Ele usava um perfume intrusivo que fazia o nariz de Jacob comichão. Falava muito alto, ria das suas próprias piadas e odiava do fundo do seu coração que uma mulher numa cadeira de rodas tivesse mais poder do que ele. Ela é um risco, dizia Reinhard aos investidores enquanto bebiam uísque caro. Como pode alguém que nem consegue ficar de pé gerir uma empresa como esta? As pessoas riam nervosamente. Ninguém o contradizia. Na noite anterior à grande assinatura do contrato, Jacob limpou o salão de conferências. Poliu a longa mesa até refletir. Endireitou as cadeiras, garantindo um ambiente imaculado para o espetáculo que se aproximava. Reinhard Mohr entrou na sala, com o telefone colado ao ouvido. Sim, trato disso amanhã, disse ele para o aparelho. Ela nem vai saber o que a atingiu. Jacob continuou a limpar a mesa, invisível, parte do mobiliário. Reinhard lançou-lhe um olhar fugaz que não o registrou realmente e saiu da sala novamente. Jacob pousou o seu pano. Tocou na chapa de identificação debaixo da sua camisa. Amanhã seria um grande dia. Ele só não suspeitava o quão grande. Naquela noite, Jacob deitou Elara. Ela agarrou o seu urso de peluche com força. Pai, tens medo às vezes? Perguntou ela com a sua voz suave e clara. Às vezes, querida. E o que fazes quando tens medo? Jacob pensou por um momento, o seu olhar vagueando para a fotografia da sua falecida esposa na mesa de cabeceira. Lembro-me do que estou a proteger, disse ele calmamente. E depois já não tenho medo. Ela sorriu, fechou os olhos e adormeceu quase imediatamente. Jacob ficou na porta, observando o seu pequeno peito a subir e descer suavemente no escuro. Amanhã, ele seria invisível novamente, a esfregar pisos novamente enquanto pessoas poderosas faziam negócios sobre a sua cabeça. Mas se alguém precisasse dele, ele estaria pronto. Na noite seguinte, o salão de conferências brilhava como um palco. Candelabros de cristal lançavam reflexos de luz cintilantes no teto. Torres de champanhe elevavam-se, homens em fatos feitos à medida e mulheres em vestidos de estilista misturavam-se na multidão. Máquinas fotográficas piscavam. O negócio do ano estava prestes a ser fechado. 300 milhões de euros. Expansão internacional. O maior momento de sempre para a Inovatec. Clara estava sentada à cabeceira da mesa na sua cadeira de rodas, o cabelo perfeitamente penteado, a maquilhagem impecável. Mas Jacob, que tinha posicionado discretamente o seu carrinho de limpeza num corredor lateral de onde tinha uma boa vista para a sala, reparou como os seus dedos agarravam os apoios de braços da sua cadeira, um pouco demasiado apertados. Algo dentro dele, um velho instinto, tinha-o levado a ficar por perto. As apresentações decorreram sem problemas. Sócios apertaram as mãos. Advogados passaram documentos. Depois, Reinhard Mohr levantou-se. Tinha bebido. Jacob conseguia ver mesmo à distância. O seu rosto estava vermelho, a gravata desapertada. Ele agarrou o microfone, que era na verdade destinado aos brindes solenes.
Antes de assinarmos, balbuciou Reinhard. Gostaria de dizer algo. O sorriso de Clara ficou rígido. Reinhard, talvez devêssemos... Não, não. Todos devem ouvir. Ele virou-se para a multidão, cambaleando ligeiramente. Estamos a confiar o nosso investimento de 300 milhões de euros a alguém que nem consegue andar pelo corredor. Um frio gélido instalou-se na sala. Clara ficou pálida como cal. Reinhard, por favor, sente-se. Quer dizer, sejamos honestos, riu Reinhard, procurando apoio no público. Algumas pessoas riram nervosamente. Como é que alguém numa cadeira de rodas pode gerir uma empresa? O que acontece numa emergência? Ela simplesmente rola para longe? A gargalhada ficou mais alta, mais feia. A voz de Clara era apenas um sussurro, trêmula e pequena. Por favor, pare. Mas Reinhard estava agora embalado, impulsionado pelo álcool e pela reação inicial do público. Sabem de uma coisa? Acho que os acionistas merecem algo melhor do que uma... Chega! Gritou Clara, a sua voz a falhar. As lágrimas vieram-lhe aos olhos. Por favor, pare simplesmente. Reinhard aproximou-se, demasiado perto, esticou a mão para a cadeira de rodas dela. Talvez devesse simplesmente rolar para fora daqui e deixar os adultos fazerem o trabalho. Toque nela mais uma vez. A voz veio de trás, da penumbra da entrada. Todos se viraram. Jacob estava na porta, já não invisível. O seu uniforme cinzento parecia de repente diferente, mais aprumado. Os seus ombros estavam largos e direitos, como os de um soldado em sentido. Reinhard semicerrou os olhos. Quem raio é você? O zelador? Jacob avançou lenta, calmamente e com passos medidos. O tipo por quem passa todos os dias sem olhar. Volte para a sua esfregona antes que eu o mande despedir. Jacob chegou à mesa. Ele puxou a chapa de identificação de debaixo da sua camisa e pousou-a suavemente na madeira polida. O metal tilintou no silêncio repentino. Toque nela mais uma vez, repetiu Jacob calmamente. E eu vou lembrá-lo por que é que homens como eu ainda usam estas coisas. A sala inteira prendeu a respiração. O rosto de Reinhard ficou vermelho púrpura. Está a ameaçar-me? Você é só um... O quê? A voz de Jacob era de aço. Um zelador? Alguém abaixo de si? Ele passeou o olhar pela sala, sobre todas aquelas pessoas importantes nas suas roupas caras. Eu limpo os vossos pisos. Eu esvazio o vosso lixo. Sou invisível até precisarem que algo seja consertado. Ele olhou de volta para Reinhard. Mas esta mulher que acabou de humilhar, ela nunca me tratou assim, nem uma única vez. Clara estava a chorar agora, mas não de vergonha. Era outra coisa. Reinhard riu nervosamente. Isto é loucura! Segurança! 2 seguranças avançaram. Jacob não se mexeu. O primeiro segurança agarrou-lhe o braço. A mão de Jacob disparou. Rápida, precisa, treinada. Num único movimento fluido, ele agarrou o pulso do homem, rodou o seu corpo e neutralizou-o sem usar violência. O segundo segurança paralisou. A sala inteira estava em silêncio mortal. Jacob largou o segurança suavemente. Eu não quero magoar ninguém. Só quero que ele peça desculpa. A bravata de Reinhard desfez-se. Você não pode. Não posso o quê? Defender alguém que não consegue ficar de pé? Não é exatamente isso que alguém deveria fazer? Um flash de câmara piscou. Depois outro. Telemóveis foram tirados. Todos estavam a filmar agora. Reinhard olhou em volta descontroladamente. As gargalhadas tinham cessado. As pessoas olhavam para ele com repulsa. Ela é um ser humano, disse Jacob, a sua voz a propagar-se pela sala. Ela construiu esta empresa. Ela mereceu este negócio. E a única deficiência que vejo nesta sala é a sua falta de decência humana básica. Clara soluçou, uma mão apertada contra a boca. Reinhard tentou salvar a face.
Você não sabe com quem se está a meter. Eu vou destruí-lo, eu vou. Vai o quê? Jacob deu um passo em frente, não ameaçador, apenas presente, sólido, imóvel. Já me dispararam. Já carreguei homens feridos através de campos minados. Eu já vi coragem real e cobardia real. Ele olhou Reinhard diretamente nos olhos. E o senhor, meu senhor, é o homem mais cobarde que alguma vez conheci. A sala explodiu. Não em gargalhadas, mas em murmúrios chocados e ofegos de descrença. Alguém começou a bater palmas lentamente. Depois, outro se juntou. Depois, mais e mais. O rosto de Reinhard ficou pálido como cinza. Ele olhou em volta desesperadamente, mas a maré tinha virado. Jacob pegou novamente na sua chapa de identificação e pendurou-a no pescoço. Virou-se para Clara. Está bem, senhora? Ela acenou com a cabeça, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Obrigada, sussurrou ela. Jacob acenou com a cabeça uma vez. Depois, voltou para o seu carrinho de limpeza. Mas antes que chegasse a ele, alguém gritou: Espere! Um homem em uniforme militar de gala levantou-se da parte de trás da sala. O seu rosto estava pálido de reconhecimento. Sargento Tanner! Jacob paralisou. Sargento Jacob Tanner? Aquele que salvou o meu comboio em Kandahar? A sala ficou completamente em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o homem no uniforme militar, um coronel cuja farda estava adornada com medalhas. Ele olhou para Jacob como se tivesse visto um fantasma. Sargento Tanner, repetiu o coronel, a sua voz a tremer. É mesmo você? Jacob ficou petrificado. A chapa de identificação sentiu-se subitamente pesada como chumbo. Reinhard aproveitou o momento, forçando um riso. Oh, isto é delicioso! Grandes palavras de um zelador a fazer-se de soldado. Mas o coronel não estava a ouvir Reinhard. Ele caminhou diretamente em direção a Jacob, os seus sapatos polidos a fazerem clique no chão de mármore. Senhor, disse Jacob baixinho, endireitando-se instintivamente. Eu não sabia que estaria aqui. Você salvou a minha vida, disse o coronel, a sua voz embargada pela emoção. Kandahar. Há 7 anos. O nosso comboio embateu numa armadilha explosiva. Eu estava preso num veículo a arder. A sala inteira inclinou-se para a frente, todos a ouvirem avidamente. Você correu através de fogo inimigo, puxou-me para fora e carregou-me por meia milha até ao ponto de evacuação, enquanto lhe disparavam o tempo todo. Os olhos do coronel estavam úmidos. 3 outros homens tentaram antes de si. Todos foram impedidos. Mas você não parou. Jacob moveu-se desconfortavelmente. Eu só estava a fazer o meu trabalho, senhor. O seu trabalho? Riu o coronel. Mas o riso estava tingido de algo como reverência. Você apanhou 2 balas e continuou a correr. O paramédico disse que você não se deixou tratar até que todos os homens estivessem no helicóptero. Havia telemóveis por todo o lado agora, a gravar e a piscar. A expressão presunçosa de Reinhard desmoronou-se. Isso não significa... Cale-se! O coronel nem olhou para ele. O sargento Tanner recebeu a Estrela de Prata por essa ação. Ele foi nomeado para honras mais altas, mas deixou o serviço antes que a papelada estivesse concluída. As mãos de Clara voaram para a sua boca. Ela olhou para Jacob com novos olhos. Por quê? Perguntou alguém da multidão. Por que é que deixou o serviço? Jacob ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou. A sua voz mal mais alta do que um sussurro. A minha esposa morreu. Cancro. Ela lutou durante 2 anos enquanto eu estava em serviço. Ele tocou na chapa de identificação. Eu cheguei a casa para o funeral. Vi a minha filha ali, 9 anos de idade, sozinha, e percebi que estava a lutar a batalha errada. Estava tão silencioso na sala
que se podia ouvir as pessoas a respirar. Então deixei o serviço, voltei para casa, recomecei. Jacob olhou em volta, vendo todas aquelas pessoas importantes. Acontece que também há muitas batalhas por aqui. Elas só parecem diferentes. Clara estava a chorar abertamente agora, o seu corpo inteiro a tremer. Depois, ela fez algo que ninguém esperava. Ela esticou a mão e agarrou a chapa de identificação no pescoço de Jacob. Os seus dedos tremeram ao virá-la e ela paralisou. No verso, mal visível sob anos de desgaste, estava gravado outro nome. Robert Lang, sussurrou ela. Jacob ficou rígido. Clara olhou para ele, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Essa era a chapa do meu pai. Ele falava de si antes de morrer. Ele contou-me sobre o soldado que o salvou, que lhe deu mais 5 anos para me ver construir esta empresa. Um murmúrio percorreu a sala. O seu pai era o coronel Robert Lang? Disse Jacob calmamente. Ele deu-me esta chapa no dia antes de eu ir para a missão. Disse-me para me lembrar que algumas coisas são mais importantes do que a glória. As mãos de Clara cobriram o seu rosto, os seus ombros a tremerem com soluços. Ele morreu há 2 anos, sussurrou ela. Pouco antes do meu acidente. Eu pensei que tinha perdido tudo, a sua força, a sua proteção. Ela olhou para Jacob, os seus olhos vermelhos e inchados. Mas você esteve aqui o tempo todo, a proteger-me sem que eu soubesse. Eu não sabia que era filha dele, admitiu Jacob. Até agora. Eu vi o nome Lang no edifício, mas nunca fiz a ligação. Eu só vi alguém que precisava de ajuda. Reinhard tentou uma última vez, a sua voz desesperada. Isto é tudo muito comovente, mas não muda o facto de que... De que o quê? A voz de Clara cortou a sala como uma lâmina. Ela já não estava a chorar. O seu rosto estava feroz e forte. Ela rolou para a frente até estar diretamente em frente a Reinhard. De que não consigo andar? De que sou de alguma forma menos capaz, menos digna? Ela apontou para Jacob. Este homem salvou a vida do meu pai. Ele salvou inúmeras vidas. Ele é um herói de guerra condecorado. E sabe o que ele tem feito nos últimos 2 anos? Ela olhou para a sala. Ele tem limpado os nossos pisos, tirado o nosso lixo, resolvido os nossos problemas. Invisível, enquanto passávamos por ele como se ele não existisse. A sua voz ficou mais alta, poderosa e clara. E esta noite, quando todos nesta sala ficaram sentados em silêncio enquanto eu era humilhada, enquanto eu era ridicularizada por algo que não posso controlar, apenas uma pessoa se levantou. Ela apontou para Jacob. O zelador, o homem invisível. A única pessoa que todos pensavam estar abaixo deles. A voz de Clara baixou para um tom suave, mas mortalmente sério. Então, deixem-me fazer-vos uma pergunta a todos. Quem é realmente deficiente aqui? Eu, porque não consigo andar? Ou todos e cada um de vós, porque não conseguiram encontrar a coragem de fazer a coisa certa? A sala explodiu. Não em gargalhadas, não em aplausos suaves. Foi uma ovação de pé estrondosa. As pessoas estavam de pé. Reinhard estava sozinho no centro. O seu rosto vermelho púrpura de raiva e humilhação. Isto é loucura. Eu sou dono de 20% desta empresa. Não podem simplesmente... Segurança, disse Clara calmamente. Por favor, acompanhem o Sr. Moore para fora do edifício e liguem para os nossos advogados. Quero que ele seja removido do conselho até amanhã de manhã. 2 seguranças, desta vez diferentes, aproximaram-se de Reinhard. Vocês vão arrepender-se disto, gritou Reinhard, enquanto agarravam os seus braços. Todos vocês, eu vou processar. Eu vou destruir esta empresa. Mas ninguém estava a ouvir mais. As câmaras seguiram-no enquanto era arrastado para a saída,
gritando ameaças que se tornaram mais suaves até que as portas se fecharam atrás dele. A sala respirou coletivamente. Clara virou-se novamente para Jacob, a sua expressão suavizando. Você levantou-se quando mais ninguém o fez, disse ela calmamente, embora isso pudesse ter lhe custado tudo. Jacob abanou a cabeça. Algumas coisas valem a pena perder tudo, como a honra, como fazer a coisa certa. Clara sorriu através de lágrimas frescas. O meu pai dizia o mesmo todos os dias. Ela esticou a mão. Jacob pegou nela suavemente. Obrigada, sussurrou ela, por o salvar, por me salvar, por lembrar a todos aqui o que é realmente a coragem. Jacob acenou com a cabeça uma vez, profissionalmente, respeitosamente. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma pequena voz gritou da porta. Pai! Todos se viraram. Elara estava ali, no seu pijama, com o seu urso de peluche nos braços. A vizinha de Jacob estava atrás dela, com um ar de desculpas. Sinto muito, disse a vizinha. Ela viu as notícias no meu telemóvel. Ela queria ver o pai dela. Elara correu pelo salão de conferências, os seus pequenos pés a baterem no mármore. Jacob apanhou-a nos seus braços e levantou-a. Pai! Ofegou Elara, olhando para ele com olhos brilhantes. Tu és um herói de verdade. A carapaça dura de Jacob finalmente quebrou. Ele segurou a filha com força, a sua voz embargada. Não, querida, eu sou só o teu pai. Mas Elara afastou-se e olhou para ele seriamente. Pai, os heróis não precisam de capas, eles só precisam de razões para serem corajosos. Ela pressionou a sua pequena mão contra o seu peito, mesmo sobre o seu coração. E tu és a pessoa mais corajosa que eu conheço. A sala inteira derreteu. As pessoas estavam a chorar agora, não apenas Clara, não apenas as mulheres, todos. As câmaras capturaram tudo. O guerreiro a segurar a sua filha pequena. A CEO na sua cadeira de rodas a observar com lágrimas no rosto. A multidão de pessoas poderosas a aprender o que realmente significa a força. E nesse momento, algo mudou. Não apenas naquela sala, mas em todos os que assistiam. Os aplausos começaram lentamente. Uma pessoa, depois duas, depois a sala inteira. Subiu como um trovão, mais e mais alto, até que os candelabros de cristal pareceram tremer. As pessoas não estavam apenas a aplaudir, estavam de pé e a aclamar. Algumas a limpar os olhos, outras a segurar os telemóveis para capturar cada segundo. Jacob pousou Elara suavemente, mas ela agarrou-se à sua perna. O coronel foi o primeiro a avançar. Ele ficou em sentido e saudou. Uma vez sargento, sempre sargento, disse ele. É uma honra, senhor. Outros veteranos na sala seguiram o seu exemplo. 5 homens e mulheres em sentido. A mão levantada em saudação. Jacob, dominado, retribuiu a saudação, a sua mão a tremer. Depois os sócios vieram até ele, as mesmas pessoas que se tinham rido de Clara. Tenho vergonha, disse uma mulher, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Eu devia ter dito algo. Todos nós devíamos ter dito algo. Outro homem acrescentou, virando-se para Clara. A senhora ganhou cada grama de respeito, senhora Lang. Clara acenou graciosamente. Então vamos fazer melhor amanhã. Todos nós, sim? A multidão abriu-se enquanto ela rolava em direção a Jacob. Elara espreitou por trás da perna do seu pai. Clara sorriu para a menina. Olá, deve ser a Elara. Elara acenou timidamente. O teu pai é muito especial, disse Clara suavemente. Eu sempre soube disso, disse Elara orgulhosamente. Ele conserta tudo. A sala riu, desta vez uma risada genuína. Calorosa e sincera. Clara olhou para Jacob. Podemos falar um momento? Jacob olhou para a sua vizinha, que pegou na mão de Elara. A menina acenou enquanto era conduzida para o lado.
Quando estavam relativamente sozinhos, Clara falou calmamente. Você nunca disse a ninguém quem você era. Por quê? Jacob encolheu os ombros. Não parecia importante. Mas você ainda protegeu pessoas, levantou-se quando importava. Você só trocou um uniforme por uma esfregona. Mais ou menos. Clara meteu a mão no bolso do casaco e tirou um envelope. O que é isso? Abra-o. Dentro estava uma única folha de papel, uma carta de oferta. Chefe de segurança, leu ele em voz alta. Jacob Tanner. Você protegeria toda a empresa, explicou Clara. Garantir que as pessoas estão seguras, garantir que são tratadas corretamente. Jacob abanou a cabeça lentamente. Eu agradeço, mas já tenho um emprego. Ser pai. Então você será os dois? Disse Clara com uma voz firme, mas gentil. Esta empresa precisa de pessoas como você. O tipo que se levanta quando todos os outros se sentam. Ela apontou para a sala. Eles nunca se vão esquecer de hoje à noite, mas eles precisam de um lembrete todos os dias de como é a integridade. Jacob olhou para o papel. O salário fazia-lhe a cabeça andar à roda. Ele podia dar tudo a Elara. Mas não era por isso que ele estava a considerar. Não é pelo dinheiro, pois não? Perguntou Clara. Não, senhora. Então por quê? Jacob olhou para Elara, que estava a brincar com o seu urso do outro lado da sala, inocente e feliz. É para lhe mostrar o que importa, disse Jacob calmamente. Honra antes da glória. Ele estendeu a mão a Clara. Quando é que começo? A sala irrompeu em aplausos novamente, desta vez mais longos, mais altos. Clara apertou a mão dele, ambos a sorrir através das lágrimas. Amanhã, disse ela, mas esta noite você é o nosso convidado de honra. E pela primeira vez em anos, Jacob Tanner permitiu-se ser visto. Realmente visto. Não como o zelador, não como o soldado, mas exatamente como ele era. Um pai, um protetor, um homem que sabia o que importava. A festa continuou noite dentro, mas o vídeo já se espalhava como um incêndio. Na manhã seguinte, 50 milhões de pessoas tê-lo-iam visto. O momento em que um zelador se tornou um herói. O momento em que o poder teve de se curvar à coragem. O momento em que tudo mudou. Uma semana depois, o mundo era diferente. O rosto de Jacob estava em todo o lado. Nos noticiários, nas redes sociais, nos programas matinais. Todos queriam entrevistar o zelador que se tinha levantado. Mas Jacob recusou todos eles. Em vez disso, ele estava no escritório de Clara, a instalar um novo sistema de segurança. Elara estava sentada no canto, a fazer os trabalhos de casa e a trautear suavemente para si própria. Clara observava-o a trabalhar com um sorriso. Sabe, disse ela, você poderia ter o seu próprio programa de televisão a esta altura. Contratos de livros, digressões de oradores, você é famoso. Jacob não olhou para cima. Fama não é a razão pela qual o fiz. Eu sei, é exatamente por isso que todos querem ouvir de si. Ele terminou o seu trabalho, levantou-se e limpou as mãos. Como é que você está realmente? Clara ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Um sorriso genuíno. Melhor, mais forte. As pessoas olham para mim de forma diferente agora. Não com pena, com respeito. Deviam ter feito isso antes. Sim, mas por vezes as pessoas precisam de um lembrete. Ela parou. O meu pai estaria orgulhoso de nós os dois. Jacob tocou na chapa de identificação no seu pescoço. Eu penso nele às vezes. O que ele diria se visse tudo isto? Clara riu baixinho. Ele dir-lhe-ia para parar de fazer tanto alarido e voltar ao trabalho. Parece mesmo ele. Bateram à porta. Elara levantou o olhar dos seus trabalhos de casa. Uma jovem entrou hesitantemente. Ela também estava numa cadeira de rodas. Senhora Lang, desculpe a interrupção. Eu só queria dizer obrigada.
Clara rolou para a frente. Qual é o seu nome? Sara. Eu sou estagiária lá embaixo no departamento de desenvolvimento. Eu vi o que aconteceu na semana passada. A voz da rapariga tremia. Estou numa cadeira de rodas desde os 14 anos. Eu deixei que isso me definisse, me limitasse. Mas quando a via enfrentar aquele homem, mesmo não conseguindo levantar-se fisicamente, isso mudou algo. Ela olhou para Jacob. E ver o Senhor a defendê-la quando mais ninguém o fazia. Lembrou-me que a força não tem nada a ver com o que o seu corpo pode fazer. Tem a ver com o que o seu coração escolhe. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Obrigada por nos dizer isso. Depois de Sara ter saído, a sala ficou em silêncio. Jacob foi para a janela. A cidade estendia-se sob eles, milhões de luzes na escuridão. Sabe o que é engraçado? Disse ele calmamente. Eu pensei que as minhas batalhas tinham acabado quando deixei a guerra. Pensei que tinha terminado de ser um herói. Ele virou-se para Clara e Elara. Mas talvez a verdadeira batalha seja aqui, em momentos como estes, onde as pessoas se esquecem de como é a coragem. Clara rolou ao lado dele. Juntos, olharam para a cidade. O meu pai deu-lhe aquela chapa de identificação por uma razão, disse ela. Honra antes da glória. Isso não é apenas um lema. É um modo de vida. Jacob acenou com a cabeça. E algumas coisas nunca mudam. Abaixo deles, a cidade zumbia de vida. Milhões de pessoas, milhões de histórias. E algures lá fora, outra pessoa estava perante o seu momento. A sua decisão de ficar sentado ou de se levantar. Jacob Turner tinha feito a sua escolha. A questão era, como é que você escolheria?